No final do jogo contra a Colômbia, os jogadores portugueses estavam encharcados, com o suor a colar-lhes as camisolas ao corpo. Quase podíamos julgar que tinham acabado de sair de um banho de humildade. Para uma seleção que chegou a passo, era difícil que o último jogo da fase de grupos corresse bem. Portugal acabou por empatar a 0, um resultado que atirou a equipa do Roberto Martínez para o segundo lugar do Grupo K. Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que tentamos descomplicar o futebol. O meu nome é Francisco Martins e tenho comigo o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Francisco, Rui, um abraço a todos. E o Rui Malheiro. Viva, Rui. Viva Francisco, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Roberto Martínez até parecia ter um plano. Apostou em Ruben Neves de início, antecipando a necessidade de ter o meio-campo pronto para duelos. Só que perante a incapacidade física no calor de Miami, quando os portugueses tentavam abordar os colombianos, a bola já andava por outras bandas, com destaque para James Rodrigues, que muitas vezes a fez girar. Tomás da Cunha, a falta de frescura física foi o ponto de partida para um conjunto de problemas desencadeados a partir daí? Não podemos ser tontos e rejeitar que as condições de jogo favoreceram a Colômbia. Aliás, o Néstor Lorenzo, na flash de análise à partida, diz que parecia que estávamos em Barranquilha, logo por aí, e estava a falar do clima, já agora não apenas do apoio à seleção colombiana. Portanto, parece-me claro que a Colômbia saiu muito mais favorecida em comparação à seleção portuguesa. E isto, até certo ponto, é normal. Outra coisa é a forma pouco inteligente como Portugal jogou este jogo, porque seja com os extremos titulares, seja com os extremos que entraram, só houve correria, iniciativas individuais, nunca um momento de pausa, nunca um momento de calma coletiva, nunca uma procura por tentar controlar o jogo mais do que entrar no jogo da Colômbia. E isto aqui só revela a falta de maturidade tática, porque de facto o calor e a umidade existiriam sempre, já se sabia, tanto que Portugal foi estagiar para Palm Beach precisamente por isto. Depois, olhando logo para o 11 inicial e para o que se esperava do jogo, a aposta em Ruben Neves foi um tiro ao lado. Não se esperava outra coisa quando se apresentaram os 11 iniciais, mas poderia haver algum tipo de alternativa tática para jogar com um terceiro central ou um médio que transmitisse alguma segurança em posse. Nada disso. Ruben Neves foi utilizado como um médio interior, sem qualquer papel tático de diferente, e retirando muita capacidade de pressão à equipa portuguesa, que sofreu bastante com o meio-campo colombiano, sempre a jogar à vontade, seja o Puerta, seja o James, grande jogo de James Rodrigues, e os médios portugueses sempre muito distantes da pressão ao portador da bola, e depois permitindo, obviamente, que aquelas típicas combinações nas alas da Colômbia gerassem superioridade e muitas finalizações dentro da área, sendo que a Colômbia muitas vezes, quando Portugal tinha as linhas mais subidas, procurava uma bola longa para o Córdoba, que teve inicialmente muita superioridade sobre o Renato Veiga, depois as coisas lá se equilibraram e o Renato Veiga acaba a fazer cortes importantes dentro da grande área, mas se não fosse o Diogo Costa, Portugal estaria logo em desvantagem na fase inicial do jogo e até se calhar com uma desvantagem por mais do que um golo. Portanto, na primeira parte as coisas não funcionaram ao intervalo o Roberto Martínez sentiu a necessidade de corrigir alguma coisa. Ruben Neves, enfim, não fez o mínimo sentido e até poderia justificar-se mais uma entrada de Samu Costa logo como titular, se era para dar descanso a João Neves, porque pelo menos tem outros indícios de agressividade e de cobertura de espaços, e mexe também no lado direito aí sim, para estabilizar com o Diogo Dalot, boa entrada, um dos poucos destaques individuais da seleção portuguesa, e ainda está numa recuperação e depois no lançamento que dá uma boa oportunidade, uma bola de Félix, só que o Ronaldo estava em fora de jogo e portanto não se concretiza efetivamente em perigo real. Mas o registro de Portugal manteve-se. Muita incapacidade de prolongar ataques, de se defender com bola, porque também era preciso, porque se de facto o ritmo está mais favorável à Colômbia, se a Colômbia está a chegar com 6, 7, 8 elementos à frente contra um bloco de Portugal muito partido, a linha defensiva levou com tudo e mais alguma coisa, muitas vezes com os médios em recuperação lenta, e há vários exemplos disso mesmo. Não percebo como é que se rejeita jogadores como Bernardo Silva, como o Francisco Trincão, jogadores que tratam melhor a bola, que podem gerir o ritmo, que podem transmitir alguma pausa. O jogo de Portugal foram os 3 avançados a tentar fazer alguma coisa individualmente, ou raramente de outra forma, em correria normalmente,
Ronaldo com grandes dificuldades para se impor aos centrais, os extremos sempre em aceleração, mas a pensar pouco na equipa, e depois a bola perdida muito rapidamente, a Colômbia a atacar, a crescer, com muito mais aproximação, muito mais talento para criar no ataque. Portanto, a gestão da segunda parte, mais uma vez, pareceu muito estranha, olhando às necessidades, olhando ao sofrimento da equipa. É verdade que o Roberto Martínez lá no final ainda disse que queria dar alguns minutos a jogadores como o Mateus Nunes e o Samu Costa. Parece que o Gonçalo Ramos também não tem direito a minutos, o que não surpreende ninguém, mas de facto foi um amasso da Colômbia e nem só de condições atmosféricas estamos a falar. Há muitos problemas táticos, muita falta de inteligência da seleção de Portugal. É que essa questão da gestão física e das oportunidades foi um bocadinho, a gestão foi um bocadinho condicionada logo pelo mau arranque de Portugal, eventualmente um arranque forte contra a República Democrática do Congo teria permitido contra o Uzbequistão dar estas oportunidades a fazer a tal gestão física para agora Portugal se apresentar no auge. Só que há aqui uma outra questão que é, até nos aspectos em que a Colômbia cedeu a Portugal, a Colômbia acabou por se superiorizar. Na antevisão tínhamos tentado perspectivar qual seria a reação de Portugal aos bons desempenhos do lado direito da Colômbia e qual seria a reação da Colômbia aos bons desempenhos do lado esquerdo de Portugal. A verdade é que Roberto Martínez manteve a competição do flanco com Nuno Mendes e João Félix e foi Néstor Lourenço a proteger-se com a entrada de Santiago Arias em vez de Daniel Munhoz. Apesar de terem sido os sul-americanos a ser o Rui Malheiro quem se sobrepôs, acabou por ser mesmo a Colômbia. Sim, sem dúvida alguma. Primeiro deixa-me dizer que assino por baixo tudo aquilo que o Tomás disse, a análise ao jogo absolutamente perfeita. Dizer que a primeira ideia com que fiquei é que Roberto Martínez tinha um plano e o plano passava pela presença do Daniel Munhoz como titular e do próprio Mojica como titular e do Rames a partir do corredor direito e o Arias em posição interior. E logo aí levou um banho por parte do Néstor Lourenço, que lhe trocou as voltas todas, e isso acabou por ser um problema, porque não consigo perceber, mas Portugal demorou imenso tempo a fazer retificações, e em alguns casos até nem sequer chegou a fazê-las, o que acabou por dar naquilo que aconteceu, ou seja, o empate é um empate absolutamente mentiroso, vai claramente ao encontro de uma ideia, é que o empate acaba por ser uma tarefa colombiana disfarçada. É certo que não podemos fugir à questão do calor, e o calor prejudicou claramente a seleção portuguesa. Agora, isso não chega para explicar um desastre tão grande da seleção nacional. Depois voltam, como é timbre em Roberto Martínez, as incongruências, justificar a entrada do Rubén Neves como um jogador que vai trazer mais experiência à equipa é tirar areia para os olhos das pessoas. João Neves é bicampeão europeu. A questão também da gestão do tempo de jogo de João Neves deixa logo de fazer sentido quando ao intervalo Rubén Neves sai para entrar João Neves. Isso mostra claramente o desnorte do selecionador e, no fundo, resumindo, há um aspecto que me parece ponderante. Portugal, neste momento, tem dois problemas graves. Um é o selecionador, outra é a distância entre os jogadores e acaba por ir ao encontro daquilo que o Tomás disse. Portugal, do ponto de vista ofensivo, foi uma equipa que viveu claramente do individual. Por exemplo, o Pedro Neto foi um jogador que se agarrou à bola, bateu os recordes de velocidade em condução, mas e também em velocidade sem ser em condução, mas olhamos para aquilo que trouxe do ponto de vista ofensivo ao jogo de Portugal e roça ao zero, porque tudo viveu daquilo que era individual. Houve apenas uma ou outra combinação entre o Bruno Fernandes e o João Félix, mas não houve um jogo coletivo. Sempre muita distância do portador da bola, uma seleção que se partiu com uma facilidade absolutamente inacreditável. Vá lá que, se quisermos, o equilíbrio defensivo foi muito pensado, principalmente na abordagem ao jogo na segunda parte e nas substituições também a roçar o inacreditável que foram feitas na segunda parte. E a verdade é que houve sempre muita distância entre os jogadores. E alguma vivacidade que Portugal trouxe ao jogo passou exclusivamente pela capacidade de desdobramento de Nuno Mendes pelo corredor esquerdo, que a partir da segunda parte se tornou muito difícil, até porque se percebeu que o Nuno Mendes está em condições físicas complicadas, teve o problema durante a segunda parte do jogo e as coisas, creio que até pela falta de uma gestão melhor da condição física de Nuno Mendes,
e não vale a pena estar aqui a falar em substituições aos 89 minutos e de uma oportunidade dada a um jogador que entra aos 89 minutos, porque isto é tudo mais areia para os olhos das pessoas. Da mesma forma que transformar isto numa boa exibição de Portugal roça o surreal, mas acho que já estamos habituados a este discurso de Roberto Martínez. De resto, dizer que a Colômbia foi melhor em todos os sentidos, olhar para um jogador como o James Rodríguez e perceber que mesmo a trote, e este trote é claramente elogioso, é capaz de marcar diferenças frente a uma seleção que continua a ter dificuldades enormes, quer na pressão, e o tempo de recuperação de bola da seleção portuguesa foi inenarrável. Eu creio que chegou a passar os 20 segundos para recuperar uma bola pós-perda, isto em termos de média, e isto quer dizer muito daquilo que Portugal nos está a oferecer no Campeonato do Mundo, porque o verdadeiro teste foi ontem. Nós salientamos isso diversas vezes. O jogo do Congo seria aqui um jogo intermédio e a resposta foi má, e sobretudo aquilo que se viu é que Portugal foi devorador contra o fantástico Uzbequistão, e a questão é muito essa. E a verdade é que se Portugal eliminar na próxima quinta-feira a Croácia, volta a haver um clima de euforia e não há suporte para qualquer clima de euforia em relação a esta seleção, em que, e tu, Francisco, tocaste nesse ponto há bocado, eu creio que o Bernardo Silva deve ter mudado de nacionalidade durante o Campeonato do Mundo, porque não há outra justificação para que Bernardo Silva não seja sequer opção num jogo como o de ontem, e não falo exatamente de início. É pela falta de intensidade, porque na Premier League normalmente não há intensidade. Que sim. Não há mesmo, e sobretudo o Bernardo é um jogador muito pouco intenso, como todos já percebemos, e é claramente a desculpa fácil que alguns iluminados conseguiram encontrar, é que Portugal melhorou muito diante do Uzbequistão porque o Bernardo não jogou, nota-se. E esse é um problema, e é um problema global. Eu acredito perfeitamente que Portugal, mesmo estando longe de ser convincente, tem todas as hipóteses de passar a Croácia. Agora, eu espero é que as pessoas continuem de olhos abertos e olhem para o jogo de ontem como exemplo daquilo que é o treino na seleção portuguesa. E isto, acho que diz tudo. Mas da Cunha, o discurso de Roberto Martínez baseia-se um pouco na ideia de que o jogo com a Colômbia foi um teste, não apenas uma formalidade, e que agora Portugal está mais preparado para o que aí vem, e o selecionador ficou muito satisfeito com a exibição. Parece mais existir aqui a parte do ficar satisfeito nem vale a pena comentar. Em relação ao teste, parece existir aqui uma relação pacífica com a insuficiência, não é? É a normalização, e esta normalização do discurso também já chega a alguns jogadores, não a todos, mas a alguns, partindo sempre da figura do treinador, que coloca sempre qualquer adversário num pedestal, e há sempre coisas muito positivas a destacar. Mas a pergunta que fica é exatamente essa: o que é que Portugal ganhou com este jogo frente à Colômbia? Porque, por exemplo, Cristiano Ronaldo jogou 90 minutos, Bruno Fernandes andou também completamente desamparado em campo, sem acrescentar muito. Ou seja, algumas das principais referências de Portugal andaram a jogar tantos e tantos minutos sem qualquer nexo coletivo, sem qualquer acrescento individual, e agora vem aí a fase eliminar. Portanto, se era para ter de facto esta postura no jogo, mais valia dar mais minutos, por exemplo, ao Mateus Nunes, ou a jogadores que não estão a ser nem vão ser tão utilizados. Portanto, o facto de Ronaldo jogar 90 mais 90 mais 90 é inenarrável. Mais uma vez, embora o selecionador diga que está na plenitude física e que não há problema algum, não se justifica simplesmente. Depois, noutros aspectos, Portugal acabou por fazer um jogo de enorme desgaste, porque também se expôs a isso, nunca tentou defender-se com bola. O caso do Bernardo Silva é paradigmático, quando não se conta com um jogador como Bernardo Silva para tentar congelar um pouco o jogo, gerir o ritmo da melhor forma, perder menos bolas. A verdade é que Portugal diz tudo sobre a intenção para este jogo, era defender-se quase como uma equipa pequena e depois tentar atacar com 3 ou 4 elementos sempre que fosse possível, e isso refletiu-se na superioridade da Colômbia, que já agora é uma super seleção de futebol, joga muito, não sei até onde vai, mas esta qualidade de movimentação, de associação e técnica de jogadores como Arias, Rames, Puerta, depois o Quintero também, é do melhor que temos visto neste Mundial. Portanto, mérito adversário, mas também muito mérito. E não sei se concordas, Tomás, a Colômbia traz um bocadinho de regresso o antigo futebol sul-americano, a liberdade posicional que dá aos jogadores,
E tem muito a ver com aquilo que hoje se define como o relacionismo, está claramente evidente nesta O seleção Lourenço da Colômbia. era adjunto do Peckerman, Está tudo também dito, valorizava exatamente essa aproximação e a qualidade do jogo ofensivo, e o Lourenço pegou muito bem e recuperou o Rames, porque o Rames estava para não voltar mais à seleção. No meio da exibição de Portugal, ainda assim houve um destaque positivo, e neste caso não é ironia. De facto, Diogo Costa conseguiu salvar a seleção em determinados momentos, e fazer com que Portugal terminasse no segundo lugar do grupo K. Segundo lugar esse, que implica uma deslocação a Toronto para defrontar a Croácia e colocar a seleção nacional numa rota em que terá que jogar várias finais antecipadas antes do efetivo jogo decisivo de atribuição do título mundial. Desde logo um possível encontro com a Espanha nos oitavos de final. Tomás da Cunha, o menor empenho na fase de grupos vai obrigar a trabalhos redobrados daqui para a frente? O calendário, enfim, não é dramático, ou seja, Portugal pode perfeitamente vencer a Croácia, que até está claramente a pedir uma transição de geração. O Luka Modric já não consegue ter a mesma influência, mas também sabemos que muitas vezes a Croácia acaba por se transcender quando aparece na fase eliminar, e mesmo um hipotético confronto com a Espanha está ao alcance de Portugal. A Espanha está pior do que na última competição, no último europeu. Falta alguma frescura. Figuras como Rodri, por exemplo, tem poucas opções para as alas, e isso vai afetar o Luís de la Fuente ao longo do torneio, porque tudo está muito dependente de Lamine Yamal. Mas antes disso é preciso Portugal melhorar, porque esta fase de grupos foi uma lástima, eu diria. Portugal tem uma boa entrada contra o Congo e tem um bom jogo, enfim, uma boa primeira parte contra o Uzbequistão, mas um jogo bastante tranquilo, porque contra a Colômbia, tirando o rendimento individual dos homens de trás, principalmente do Diogo Costa, pouco há a salientar. Taticamente, individualmente, não, talvez ali a entrada do Diogo Dalot, mas não é nada do que Portugal esperaria. E mesmo na abordagem ao jogo, Portugal foi algo temeroso, porque os laterais estavam bem mais baixos do que nos jogos anteriores, o que até a certo ponto seria normal, mas isso acabou por limitar muitas soluções ofensivas. Era o Pedro Neto em correria a tentar o cruzamento, e o João Félix, que não conseguiu desta vez mostrar-se tanto entre linhas, até porque o Nuno Mendes não estava a envolver-se por fora, ou em progressão, e com isso também permitiu à Colômbia controlar melhor o João Félix e retirar poder de combinação ao lado esquerdo português. E depois há um tema que nunca poderá ser desprezado, é que para jogar com um elemento que destabiliza em termos de pressão alta, que é Cristiano Ronaldo, e mesmo até com o Bruno Fernandes, que nem sempre consegue ajudar a equipa nesse ponto, é muito difícil competir, é muito difícil encostar o adversário, é muito difícil ter capacidade de sufoco e de domínio constante. Portanto, nesse tipo de jogos, parece-me que a Croácia pode ceder alguma iniciativa, mas no caso da Espanha espera-se um jogo muito difícil mais uma vez. Agora, de forma abstrata, e saltando aqui a questão do calor, Portugal até se dá melhor normalmente contra equipas que discutem mais o jogo olhos nos olhos do que contra equipas que se fecham muito. Vamos ver, mas tem sido esse o historial com o Roberto Martínez. De qualquer forma, a sensação de que esta equipa não está junta nem a defender nem a atacar mantém-se. Nos casos mais, noutros menos, mas de facto parece uma equipa que depende muito de rasgos individuais e de pequenas sociedades que nem sempre conseguem expressar-se, do que propriamente de um trabalho coletivo e de um funcionamento muito apurado. É que depois olhamos, o Vitinha não consegue ser o jogador do PSG. Claro, Portugal andou a correr atrás da bola. O Vitinha está feito para uma equipa que tem 70%, 80% de bola, essencialmente, para uma equipa que consegue recuperar rapidamente. Aí, obviamente, pede-se se calhar um médio com outras características, mais defensivo, que cubra mais espaços. Portanto, é um conjunto de desperdício a atacar e a defender, que parte do princípio de que esta equipa não tem um funcionamento coletivo rigoroso e em bloco, no sentido coletivo do termo. Rui Malheiro, esperas que Portugal tenha facilidade em mudar o chip para a fase eliminar? Sinceramente, acho que na quarta-feira à noite vamos perceber porque é que a Croácia é a melhor seleção do mundo, porque o Roberto Martínez vai falar. Agora, aquilo que me parece é que a equipa não é una, ou o Tomás tem toda a razão naquilo que está a dizer, não funciona como um todo, e sente-se perfeitamente sem bola, é que a equipa se parte com uma facilidade muito grande. A diferença é que nos dois primeiros jogos partia praticamente em 4 jogadores que estavam a dar o equilíbrio defensivo e 6 jogadores que tinham dificuldades em recuperar. No jogo de ontem foi exatamente o contrário, ou seja, havia sempre 6 jogadores
5, 6 jogadores em termos de proteção e 4 que não conseguiam recuperar. E até a própria ideia de se proteger do ponto de vista defensivo mostra muito das intenções de Roberto Martínez, quer do ponto de vista inicial, ao deixar o João Cancelo e o Nuno Mendes muitas vezes mais recuados do que é habitual e do que seria necessário para uma equipa que tinha que ganhar o jogo para ganhar o grupo, e pelos vistos, afinal não era assim tão importante ganhar o grupo, isto ouvindo o nosso selecionador nos seus pós-mates e conferência de imprensa final, mas sobretudo Portugal tem um problema também com bola, é que Portugal, o problema não é ser posicional, é que é demasiado rígido a estabelecer ou não ter relações, e isso é que faz com que Portugal não tenha relações. As distâncias entre os jogadores são muito grandes e há claramente, do meu ponto de vista, uma maior importância na ocupação do espaço do que ligar-se entre si. E isso marca uma diferença clara, por exemplo, para uma seleção como a Colômbia, porque a Colômbia tem exatamente uma forma diferente de jogar da seleção portuguesa. O relacionismo é claramente a ideia que está como base de uma seleção que se associa com grande facilidade, e depois tem a tal questão, o que o Tomás tocou há pouco, vai ser muito fácil tornar os jogadores em vilões deste campeonato do mundo, porque ouve-se logo aquilo que o Tomás pegou. Este Vitinha não é o mesmo Vitinha do Paris Saint-Germain, mas como é que o Vitinha do Paris Saint-Germain pode ser o mesmo Vitinha na seleção portuguesa quando tu não crias minimamente condições para que os jogadores explorem o seu melhor? É impossível com esta ideia de jogo. E aquilo que Portugal tem que fazer é, sobretudo, procurar que os jogadores consigam estabelecer as relações e que não haja esta distância entre os jogadores, tanto com bola como sem bola. Agora, se me perguntas, a Croácia é a melhor seleção do mundo, como o Roberto Martínez vai fazer crer na quarta-feira? Não, não é. É uma seleção em clara transição geracional, em que a nova geração tem muitos valores, mas a maior parte dos jogadores de maior qualidade e criatividade são jogadores para jogar nos 3/4 de campo, e isso pode causar alguns problemas e tem causado, sobretudo, em termos de gestão das segundas partes, mas a Croácia tem uma coisa que Portugal neste momento não tem, agiganta-se nos momentos de maior grau de dificuldade. Mesmo num jogo em que vimos a melhor Inglaterra do torneio, a equipa jogou olhos nos olhos com a Inglaterra sem problemas, perdeu o jogo, mas levantou-se logo a seguir. Portugal, obviamente, é favorita, tem capacidade para jogar muito mais do que aquilo que joga, mas, sinceramente, olhando para as opções do treinador, olhando para, até em alguns momentos, as involuções, estou a salientar o involuções que a equipa mostra, quer a nível defensivo, quer a nível ofensivo, sinceramente pode passar a Croácia, pode criar uma nova onda de euforia, mas muito sinceramente não me parece que vá muito longe neste campeonato do mundo, e digo isto com a maior infelicidade possível, porque estamos a perder, muito provavelmente, a grande hipótese que nós temos de ir longe num campeonato do mundo, mas não estamos a perder agora no Mundial, já perdemos anteriormente. E se houve local onde isso foi falado inúmeras vezes ao longo dos últimos 2 anos, este podcast tem a duração de 2 anos, foi exatamente aqui. E com esta previsão forte do Rui Malheiro termina o episódio de hoje. A fase eliminar arranca hoje com a África do Sul e Canadá. Estamos amanhã já com a análise a este momento da competição. Aproveito apenas para dizer que esteve connosco na sonoplastia o João Luís Amorim. Obrigado por ter estado desse lado. Até breve. Até amanhã. Grande abraço a todos. Até amanhã.
Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.